Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a estação de tratamento de água. Mas antes da gente começar a falar, bater papo sobre esse assunto, vamos para os nossos combinados? Então, chega aqui pertinho, vem cá. Como está seu caderno? Tá em dia? Tá anotando tudo? Tá fazendo os registros das atividades? Tá copiando alguns conceitos? Isso mesmo, bem caprichado. Então, a importância de ter em mãos o caderno e o penal para fazer esses registros. E o local que você está estudando? É adequado? Tem uma luminosidade? Não tem muito barulho? Você está sentado direitinho? Tudo isso influencia nos seus estudos, para me enxergar bem, para me ouvir bem. Aí você vai compreender todos os conteúdos e sair contando para todo mundo quanta coisa legal você está aprendendo nas aulas de ciências com o professor Fabiano. Então vamos começar? Os objetivos da nossa aula. Então é entender o que é essa estação de tratamento de água. O que acontece lá? Compreender o processo de tratamento. Quais são as etapas? Desde a captura, da coleta dessa água até chegar nas nossas torneiras, o que acontece com ela? E a gente vai falar sobre isso. Antes, nós vamos observar essa imagem. Olha que interessante. Uma cena, uma imagem de uma cozinha de uma pessoa, que é muito comum nas casas das pessoas ter a cozinha. Claro, eletrodomésticos diferentes, móveis diferentes, a disposição diferente, mas a ideia é sempre a mesma. Uma geladeira, um fogão, os armários e a pia aonde sai o quê? A água. Nosso tema, que a gente está conversando há um bom tempo. Então observe, se a gente está falando de estação de tratamento da água, vai consumir essa água, reparem que ao abrir essa torneira, aquela água passou pelo tratamento. Então ela está pronta para ser consumida. Então aqui, por exemplo, no preparo dos alimentos, imagine fazer uma sopa. Precisa de água? Fazer uma gelatina. Precisa de água? E lavar a louça, os utensílios domésticos. Precisa de água? Então observem bem a imagem enquanto eu faço a leitura do texto. Qual é a importância da água que sai das torneiras ser devidamente tratada? Já pensou? Alguém abrir a torneira e ela vir de qualquer jeito? Acho melhor não, Então, por que é importante que essa água que nós abrimos, não só na torneira da cozinha, mas no do banheiro, por exemplo, da área de serviço ou de um outro espaço da nossa casa, ser tratada? Vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Retornamos. E aí? Reparou na imagem? Você foi na sua cozinha lá dar uma olhada na torneira, abriu um pouquinho para dar uma olhada? Qual é a importância então dessa água ser devidamente tratada? Já pensou? Abrir a torneira e sair uma água barrenta? Uma água suja? Uma água com um odor característico? A gente não ia usar, Então o tratamento é muito importante porque nós vamos colocar no interior do nosso corpo essa água. Então, se ela tiver algum agente patogênico que cause doença, nós vamos ficar doentes. Nós vamos apresentar alguns sintomas, teremos que fazer tratamento, tomar uma medicação ou podemos até morrer. Mas pode ter também algumas substâncias, alguns elementos químicos, que também podem afetar a nossa saúde. Então, esse tratamento é muito importante porque nós convivemos com a água no nosso cotidiano. Para a nossa higienização, então, até externamente no nosso corpo. Imagine uma água que tem algum produto passar na nossa pele. Pode machucar, pode dar alergia.
Então, fora a ingestão, né, beber água, preparar os alimentos, nós lavamos as nossas roupas, limpamos a nossa casa. Então, a importância de tratamento é não ficarmos doentes, estarmos sempre saudáveis. Vamos ler uma notícia? Essa notícia foi retirada de um site do governo, da Agência Estadual de Notícias, por isso que tem o logotipo, né, do governo do estado do Paraná. E o título da reportagem diz: Água da Sanepar passa por 7,5 milhões de análises por ano. Sanepar? Fabiana, eu já ouvi falar em Sanepar. O que é Sanepar? Sanepar é a empresa paranaense que faz o tratamento da água de esgoto. Pergunte para os seus pais, para os responsáveis que moram na sua casa, pergunte aonde que está a conta de água e você vai ver o logotipo da Sanepar e ali tudo explicando como acontece, né, o cálculo para cobrar, né, a água que vocês usam na casa de vocês. Essa reportagem foi do dia 9/3/2021. Antes de chegar às torneiras dos consumidores, a água da Sanepar passa por um rigoroso controle de qualidade. São realizadas análises que envolvem 99 parâmetros, divididos em físico-químicos, microbiológicos, orgânicos e metais, e que vão desde a captação, saída das estações de tratamento e nas redes de distribuição. Olha que legal essa primeira parte da reportagem. Então, a Sanepar é a empresa que faz esse tratamento da água. Passa por um rigoroso controle de qualidade, ou seja, a água que chega na nossa casa, tratada pela Sanepar, é uma água de boa qualidade. São utilizados 99 parâmetros, ou seja, observa-se 99 critérios para liberar essa água para o consumo. Dividido em físico-químicos, né, a qualidade da água em si, né, questões físicas, pH, salinidade, acidez, alguns critérios, microbiológicos envolvendo micro-organismos, questões orgânicas e até a presença de metais nessa água. E essas análises, né, esse controle vai desde a captação, então lá no rio, né, no manancial, no córrego, aonde capta essa água na região, e até da saída das estações de tratamento, quando vai para as tubulações para chegar nas nossas casas através da distribuição. Então essa análise, infelizmente, não vai acontecer dentro da nossa casa. Lembra da caixa d'água? A importância de mantê-la fechada e limpinha? Nesse caso, a Sanepar não consegue fazer esse controle porque são muitas casas, né? São casas de muitas pessoas, mas até um determinado momento ela tem esse controle. Continuando, a Sanepar então produz água em 168 estações de tratamento. Etas, olha quantas tem distribuídas pelo nosso estado e 1.154 poços. Nos poços são feitas análises no mínimo 2 vezes por semana, além daquelas mensais e semestrais. Nas estações de tratamento de água dos rios, as análises ocorrem de hora em hora, 24 horas por dia. Olha que interessante a importância de analisar e ver essa água, entender se ela está boa para o consumo, se está potável. Por isso que nós voltamos naquela imagem inicial. Por que é importante tratar a água? É a nossa saúde. Por isso é feita essas análises de hora em hora, todos os dias da semana. Tão importante a preocupação com a saúde das pessoas. Se você quer saber um pouquinho mais dessa reportagem, porque foi feita um recorte, só apontar o seu celular para o QR Code e fazer a leitura na íntegra. Então, se nós falamos da Sanepar, ali tem um logotipo no canto direito da Sanepar, que é a empresa responsável aqui no estado do Paraná. Na cidade onde você mora, provavelmente a água vem de um reservatório da companhia de água. Em nosso estado, quem faz esse processo de coleta, de captura da água da natureza, o tratamento, o armazenamento e a posterior distribuição é a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. Grande parte das cidades brasileiras conta com estações de tratamento de água, as ETAs. Nela ocorre o quê? A água é captada de um córrego, de um rio, de um lago
ou de um reservatório, sempre água doce, e levada para o tratamento para torná-la o quê? Potável e aí ser distribuída para você abrir a torneira lá na sua cozinha, abrir a torneira no seu banheiro e utilizá-la. Então ali a gente tem uma imagem de uma estação de tratamento de água. Para ser considerada potável, a água precisa ser o quê? De boa qualidade, estar livre de contaminações e de qualquer substância tóxica que pode nos causar mal. Então aqui a gente tem uma imagem de um copo d'água e a gente poderia colocar lado a lado um copo com água tratada pela empresa de saneamento de uma determinada região e uma água talvez com um micro-organismo. Visualmente, nós não iríamos perceber a diferença. Por isso a importância de somente consumir água tratada, fervida, passada por um tratamento nesse processo pela empresa de saneamento. Vamos para a nossa primeira atividade? A água de um certo rio é transparente e não tem cheiro. Ela pode conter micro-organismos? Sim ou não? É a primeira parte da pergunta. E depois você vai justificar a sua resposta. Então eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. E essa atividade é muito fácil, porque já estamos há muito tempo falando desses micro-organismos que podem estar contidos na água. Então vamos dar uma olhada no enunciado novamente? A água é transparente, ok. Não tem cheiro, ok também. Mas ela pode conter micro-organismos? Sim, se não passou por um processo de tratamento, se ela não foi fervida. Então, os micro-organismos são seres muito pequenos, ou seja, invisíveis a olho nu.
Eu preciso de um instrumento microscópio para fazer essa observação. Eles nem sempre conferem cheiro ou sabor à água. Por isso que se eu comparar, eu não consigo identificar. Uma água contaminada por esses seres pode parecer limpa, transparente e mesmo assim pode estar contaminada. Por isso a importância de tomar cuidado ao ingerir água que nós não conhecemos a origem. Então vamos falar dessa estação de tratamento? Então aqui eu trago para vocês uma ilustração, uma imagem que foi produzida pela própria Sanepar, mostrando os estágios, as etapas desse tratamento. Então a gente vai falar sobre cada um desses momentos. Então veja como a Sanepar leva a água tratada à sua casa. Se você observar nessa imagem, está pontuado 8 etapas, 8 momentos. Desde a captação da água no rio até a distribuição nas grandes e pequenas e médias cidades. O primeiro momento, a primeira etapa do tratamento é a captação, ou seja, a água captada é bombeada até a estação de tratamento. Então essa água que está in natura, que nós encontramos ela na natureza, ela é captada. Tem um conjunto de tubulações com bombas que vão trazer essa água para iniciar o processo de tratamento. Então aqui a gente tem uma ilustração daquela mesma imagem anterior mostrando esse momento de captura dessa água. O segundo momento se chama coagulação. O nome já dá uma ideia do que acontece. Partículas em suspensão na água são separadas. Então o que acontece? A partir de algumas substâncias químicas que são colocadas nessa água, são introduzidas nessa água, vai fazer com que algumas partículas, alguns elementos sólidos se agreguem, se juntem, se colhem, formando coágulos que ficam bem visíveis e podem ser retirados com facilidade. Reparem aqui na imagem que isso vai acontecer num tanque, o tanque de coagulação. Na terceira imagem, nós temos a floculação. Adiciona-se uma outra substância, o sulfato de alumínio, um produto que faz com que as sujeiras se agrupem, formando flocos, por isso esse nome floculação. Então a gente percebe novamente aqui nessa imagem que também existe um tanque de floculação. Então, do processo inicial, de captura dessa água, pode ter alguns elementos, pode ter algumas partículas sólidas. Essas substâncias químicas fazem com que essas substâncias, esses elementos, se colhem, se unam e fique visível e possam ser retirados. Em que momento eles vão ser retirados? Na etapa número 4, decantação. Então o que acontece? Como os flocos são mais densos que a água, são mais pesados, vamos dizer assim, e com a força da gravidade, eles vão se depositar no fundo do tanque. A água sem os flocos e sujeira passa para um outro compartimento. Então o que acontece desde a coleta, da captação dessa água? Pode ter muitas partículas, muitos elementos. Ao adicionar-se substâncias químicas, essas substâncias vão se unindo, vão se colando e vão ficando mais pesadas, mais densas que a água e deixa essa água quietinha por um período de tempo. Tudo que é pesado vai se depositar no fundo desse tanque, no tanque de decantação. Abre-se um compartimento, essa água passa para o próximo estágio e aquelas sujeiras, aqueles elementos que são indesejáveis, ficam depositados no fundo desse tanque. Vamos para uma atividade? Número 2. O tratamento de água é considerado um conjunto de procedimentos físicos e químicos aplicados para que ela fique em condições adequadas para o quê? Consumo, ou seja, para que se torne potável. Em que consiste a etapa referente à decantação? Acabamos de falar sobre ela. Vou dar um tempinho e eu já retorno.
Retornamos. E aí, sentiu dificuldade nessa atividade? Muito provavelmente não. Então nós temos que lembrar o que é esse processo de decantação. É um processo no qual ocorre a deposição dos materiais que estavam em suspensão. Então, quando foi adicionado anteriormente, nas etapas anteriores, produtos químicos formaram flocos de sujeiras e eles ficam em suspensão, boiando na água. Daí, graças à ação da gravidade, e esses elementos são mais densos, mais pesados que a água, eles são o quê? Depositados no final do tanque, lá no fundo do tanque. Então, nesse processo de decantação, nós temos que deixar a água quietinha por um tempo, por algumas horas, e a gente consegue perceber esses elementos que estão flutuantes descendo graças à gravidade, por serem mais densos que a água, e depositar no fundo. Depois de um tempo pré-determinado, esse tanque é aberto e a água vai para o próximo momento, para a próxima etapa. O que vimos na aula? Algumas etapas do tratamento de água na ETA, da estação de tratamento de água. Você percebeu que não foram todas as etapas que nós falamos nessa aula. Nós falamos das primeiras. Então, nós falamos desde a captação, nós falamos da floculação, nós falamos da decantação. Mas, Fabiano, e o resto? E até chegar nas nossas casas? Não dá tempo, nós vamos falar adiante. Então, nessa aula, nós falamos sobre a estação de tratamento da água. Espero que vocês tenham gostado e até breve!